Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos uma lição que eu considero que é a minha preferida, pelo trabalho que a irmã veneranda benfeitora Joana de Ângeles conduziu na interpretação deste capítulo. Vamos então começar. O item infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos está aqui no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 111. De onde foi que ela tirou isso? Vocês já sabem, mas eu gosto sempre de relembrar para aqueles irmãos novos que se acessam, se inscrevem em nosso canal. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles comenta neste livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela comenta e atualiza o pensamento de Jesus, interpreta com fidelidade, ilumina o nosso entendimento. Em alguns capítulos, ela divide em duas oportunidades do estudo. Neste, de que eu mais gosto, mais admiro, mais me toca, porque é um ensinamento profundo que ela divide em três partes. Na primeira parte, ela aborda os itens 2 e 4, com o título que nós vamos estudar hoje, os infortúnios ocultos. Depois, na próxima semana, ela vai abordar os itens 1 e 11, a beneficência. E por último, nessa trilogia de estudo, ela vai estudar os livros, observar os itens 5 e 17 com o título A Piedade. E aí vocês perguntam, mas Ari, por que você se entusiasmou tanto por esse capítulo? Porque me esclareceu, me inundou de luz para sentir o trabalho que Jesus realizava. Neste primeiro, ela procura nos orientar. Reparem que o título do capítulo é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, tranquilidade, segurança, sem alarde. O primeiro passo, buscar os infortúnios das outras pessoas. Claro, quando a gente vê uma pessoa chorando, uma pessoa com uma ferida, às vezes perdeu um parente, e claro, nós observamos pela fisionomia, é claro, o sofrimento de que essa pessoa se reveste. Mas acontece que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos chama para este título, os infortúnios ocultos, aqueles que não são vistos, aqueles que não são audíveis, aqueles que estão internos no coração, na alma da pessoa com quem nós estamos nos encontrando. Então ela nos inspira primeiro a identificar os infortúnios ocultos. Depois, no outro capítulo, ela aborda a beneficência. A arte de fazer o bem bem feito, como atender nas necessidades efetivas da pessoa e não fazer uma beneficência com outra coisa que a pessoa está passando. Um exemplo, a pessoa perdeu um pai, uma mãe, e aí você tem recurso, tem dinheiro, convida essa pessoa para passar um dia na praia, para se distrair, para fazer uma viagem, para ir para um capital. Não é o momento. Então é preciso oferecer, a beneficência é a arte de fazer o bem bem feito, oferecer o que a pessoa que está com infortúnio oculto efetivamente está precisando, não outra coisa. E por último, a piedade, que é a mais sublime para mim, aquele processo de nós nos colocarmos no lugar do outro que está sofrendo, imaginar o que gostaria de receber, quanto gostaria de receber e realizar. Portanto, são os três passos maravilhosos que nós vamos estudar nesta manhã de segunda-feira. Por isso que vocês, quando nós terminarmos, vocês também vão imaginar por que Ari gosta tanto desse capítulo, por que o ensino foi tão rico, tão abundante, que realmente nós internalizamos o assunto com segurança, porque ela nos mostra como Jesus procedia. Vamos começar então, os infortúnios ocultos. O que é infortúnio? Vocês perguntarão. Segundo o dicionário, não o do Aurélio, mas o Wise, que eu gosto, tem muito mais verbetes, ele identifica que o infortúnio é uma adversidade, é um acontecimento ou fato infeliz que sucede a alguém ou a um grupo de pessoas, é uma desgraça que acontece e aquilo está internamente fazendo chorar o coração, fazendo doer a alma, e nós precisamos perceber, despertando a nossa sensibilidade.
Os infortúnios ocultos são aqueles infortúnios que não são percebidos. Minha mãe me contava uma história muito interessante, a história de um palhaço do circo, que era a atração principal desses circos do interior. Mas, numa viagem de uma cidade para outra, um dos caminhões que ele estava com a esposa e 3 filhos virou e a esposa faleceu, os 3 filhos também faleceram. Então ele chegou na cidade, o coração rasgado de dor, a alma chorava. E o dono do circo falou para ele que o circo estava precisando de recursos, de dinheiro, que aquela cidade estava já aguardando com ansiedade há muitos dias. O curso, o espetáculo do palhaço era o que mais atraía, o povo ria demais. Ele realmente era um palhaço maravilhoso. E ele não queria, mas como o dono estava numa situação preocupado com as despesas, o palhaço procurou, entendeu, descobriu o infortúnio oculto daquele coração. Não era um mercantilista, mas ele tinha empregados para prestar conta, fornecedores para pagar também. Então o palhaço aceitou. E de noite foi um espetáculo, sucesso. O palhaço fazia todo mundo rir, as crianças gargalhavam, os adultos também, os idosos. Quando terminou, ele foi aplaudido, ovacionado de pé. Então todos saíram, ele foi lá para o camarim dele e lá ele escutava ainda o alvoroço, a algaravia do povo e ele dizia: todos estão chorando, todos estão sorrindo, mas o meu coração está em lágrimas. Então ele não procurou transmitir o processo da doença dele, os infortúnios dele, porque naturalmente prejudicaria o espetáculo, mas ele não encontrou ninguém que acalentasse o sofrimento dele. Isso na vida acontece com muita gente. A história desse palhaço me acompanha há muito tempo, por isso que eu procuro sempre sorrir diante da adversidade. Eu tenho fé e confiança que tudo que Deus nos proporciona a cada dia é sempre para melhor. Devemos observar as oportunidades de crescimento espiritual e entender que as provações são necessárias para o oferecimento ou aferir a nossa condição, a nossa capacidade de aceitar novas missões. Portanto, continuar sereno, tranquilo, sem procurar fazer uma fisionomia de sofredor para poder tentar obter o auxílio, o consolo, o colo de outras pessoas, mas confiar no nosso Mestre, que nos ampara, sabe de que nós precisamos e nos proporciona na hora certa o alívio necessário, desde que nos enderecemos a Ele através da prece sincera e singela, como nós temos feito sempre e alcançamos essa oportunidade. Vamos então agora contar para vocês uma história muito significativa. Essa é de Malba tem o título Os Sons da Floresta. Havia um rei que já estava muito idoso e já pensando na sua substituição e continuidade do seu reinado, que era um reinado de paz, de harmonia, de progresso e felicidade de todos os súditos que amavam ele. Ele então, como sabia que o seu substituto para dar continuidade era o seu filho mais velho, mas ainda era muito dedicado às brincadeiras, às coisas, não tinha aquela serenidade nem o respeito necessário ainda para se conduzir como rei. Então ele pediu a um grande mestre nas montanhas que preparasse o seu filho, o príncipe, para a devida sucessão quando tal ocorresse. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre imediatamente o mandou sozinho para a floresta. Vá, meu filho, para a floresta, e você voltará 1 ano depois, relacionando todos os sons que você vai ouvir na floresta. 1 ano depois, retornou ao templo o príncipe. Sentou-se, esperou o mestre terminar suas orações, como ele estava na posição de lótus, orando. Ele disse: mestre, com alegria, eu ouvi o canto dos pássaros, o roçar das folhas, o zumbido das abelhas, o grito dos trovões, na noite escura de tempestade, a corrida dos elefantes e o som de um tigre faminto na floresta. O mestre, então, calmamente, pediu ao príncipe que voltasse novamente para a floresta por mais 6 meses, para ouvir tudo o que mais fosse possível. Tudo
sons que as outras pessoas não ouviriam, que ele procurasse ouvir. Apesar de aborrecido, era um príncipe, o príncipe obedeceu à ordem do mestre, resmungando. Olha, eu já ouvi tudo, dizia com ele mesmo, não na frente do mestre, eu já ouvi tudo, o que é que eu vou fazer mais nessa floresta? Durante 2 meses, ainda chateado, revoltado, sozinho na floresta, ele não conseguia distinguir nada de novo. Então, certa manhã, começou a distinguir sons vagos, diferentes de tudo o que ouvira antes. Quanto mais atenção ele prestava, mais claros os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta do príncipe, uma alegria no coração intensa, uma coisa suave o envolvia. E quando retornou ao templo, o mestre o indagou sobre o que ele ouvira. Ele disse: mestre, eu consegui ouvir o inaudível som das flores se abrindo. Eu ouvi o som do sol aquecendo o solo úmido da floresta. Eu ouvi o som da grama bebendo o orvalho da manhã. O mestre disse: pare, meu filho. Sorrindo disse: parabéns, meu filho. Ouvir o inaudível é ter disciplina e sensibilidade necessárias para se tornar um grande líder, um grande rei. Apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, ouvir seus medos não confessados e as queixas silenciosas, um líder pode inspirar confiança, entender o que está errado no coração das pessoas e atender às suas reais necessidades, as necessidades verdadeiras de cada pessoa para poder ajudar devidamente. A morte de um reino, meu filho, começa quando os líderes ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca, sem mergulhar fundo na alma dos seus liderados, para ouvir os seus sentimentos, desejos e opiniões reais. É preciso ouvir o lado inaudível das coisas, que tem o seu valor imenso, pois é o lado sensível de todo ser humano. E aí ele concluiu maravilhosamente. É profundo esse conto. É preciso lembrar, meu príncipe, que atrás das máquinas sempre existem 2 olhos. E atrás dos 2 olhos existe um ser humano, movido por um coração sensível. Vá, meu filho, você já está preparado para ser um grande rei e substituir seu pai no caminho de manter a felicidade do seu povo. Por isso que nós vamos ver hoje, através dessa história, a importância de nós auscultarmos os infortúnios ocultos das pessoas com quem convivemos, as pessoas com quem estamos na escola, no trabalho, na casa espírita, na sua igreja, onde você estiver. O assunto de hoje começa com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 2. E aqui tem uma parte maravilhosa de Jesus com Mateus. Vocês vão ver quantos ensinamentos a veneranda de Ângeles nos identificou. E claro que também alguns que a professora Amélia Rodrigues também já nos esclareceu em outra oportunidade. Tendo Jesus descido do monte, era do monte onde ele declamou o maior poema de todos os tempos, o Sermão da Montanha. Foi de lá. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Isso está em Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Mas vamos observar aqui. Ele pediu primeiro que o homem não alardasse aquilo que ele fez. Não estava o momento. Jesus estava ensinando as lições, acabava de declamar um poema mais lindo e perfumado que o mundo já havia ouvido e assistido, o Sermão da Montanha. Então ele precisava ensinar mais coisas e não apenas curar corpos,
Curar a alma era o principal objetivo do mestre, iluminar consciências também. Por isso que ele disse: abstenha-te de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes. Agora vem. Jesus enveredou pela área do direito. O homem era um leproso. Eu já falei, vocês já sabem, a professora Amélia Rodrigues descreveu isso, que todas aquelas pessoas que tinham lepra eram consideradas castigadas por Deus. Os seus nomes nas sinagogas, porque não tinha registro civil hoje, certidão de nascimento, certidão de casamento, não. Todas as sinagogas tinham um livro chamado Livro dos Vivos, com o nome de todas as pessoas que compunham a comunidade, que frequentavam a sinagoga. Os nomes dos homens, que eram os componentes. Isso nós já falamos, porque os judeus observavam as mulheres e as crianças. Em outra oportunidade eu voltarei, mas era somente os homens. Então estava ali, chamado Livro dos Vivos. Quando a pessoa tinha alguma identificação de pele que eles não conheciam de medicina, a suspeita de lepra era grande. E o medo de ser contagiado fazia com que ele fosse expulsado da comunidade, ia para lugares afastados, tipo Vale dos Leprosos, e ali ficavam com um pano branco gritando: Lázaro, Lázaro, Lazarento, porque as pessoas não podiam chegar perto dele. E ele tinha consciência disso, porque a lei dizia que se ele se aproximasse menos do que 3 metros, a pessoa, com medo de pegar a lepra, podia apedrejá-lo. Então eles preservavam o instinto de sobrevivência. De sorte que ele teve o seu nome riscado dos vivos. Riscado dos vivos é decretada a morte civil pela legislação judaica. E ele então é separado de todos da família. É uma pessoa, vamos dizer, morreu. A morte civil é decretada, então acabou, ele não existe mais. Todos o seu patrimônio é passado para o filho mais velho, e às vezes a viúva fica sem condições de sustentabilidade se o filho não quiser ajudá-la, sustentá-la, as crianças também. Então, o que foi que ele fez? Jesus deu orientação, porque Jesus escutava, percebia os infortúnios ocultos de cada um. Esse homem queria voltar para a família. Esse homem queria cuidar dos seus filhos, era o que mais tocava o coração dele, ele chorava por dentro a falta da sua família. E então Jesus deu orientação: vai mostrar-te aos sacerdotes, olha, eu estou curado, né? E oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Oferecer um animal, um bicho, os mais que tinham mais poder de aquisição, era um carneiro, uma ovelha, mas às vezes um pombo, uma coisa, ele oferecia, servia de prova, é como se fosse ali uma taxa para pagar, e aí restituía a ele o nome aos vivos. Aí vocês perguntam: mas que coisa linda, como é que você aprendeu ali? A veneranda benfeitora Joana de Ângeles me ensinou tudo isso, e eu comprovei neste livro aqui, ó, que eu já falei para vocês aqui, ó, a lei de Moisés, a Torá, como fonte de direito. É um trabalho de dissertação de mestrado de uma doutora na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Um trabalho maravilhoso que ela analisa todo o processo de direito, de justiça, como funcionava dentro dos judeus. E isso também está aqui registrado, esse procedimento, e que Jesus sabia. Por isso, Jesus orientou para que ele fosse apresentar-se ao sacerdote para mostrar examinado via cura. O nome dele voltará para o nome o livro dos vivos, desde que ele obedecesse o que Moisés prescrevia na lei. Pagar uma taxa, os sacerdotes comprovavam daquele ritual estabelecido, servia de prova, e ele então voltaria e teria todos os seus direitos de volta. Jesus deu uma orientação que ultrapassava a visão humana daquela época, porque Jesus olhava, escutava, percebia os infortúnios ocultos. E não bastava dizer: então, você já está curado. Jesus teve a preocupação, que ele estava ainda talvez desorientado, como ele ia direto para casa. Não, vai apresentar-te primeiro aos sacerdotes, ofereça o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova, e aí você será restituído de todos os seus bens e voltará para a sua família. Maravilhosa, uma sentença maravilhosa de justiça Jesus deu naquele momento. Então a veneranda benfeitora começa dizendo na página 113:
Todo o ministério de Jesus é de esperança e de amor, de compaixão e de auxílio, movimentado pela ação do bem, único recurso para minimizar ou anular as ocorrências dos infortúnios ocultos. Está vendo? A prática do bem. Único recurso para minimizar, diminuir ou anular, acabar as ocorrências dos infortúnios ocultos. Viram? A primeira orientação que nós já temos para ajudar as pessoas. Na página 113, ela diz: Jesus conhecia cada pessoa que dele se acercava, graças à capacidade que Jesus tinha de penetrar no insondável do coração e da mente de cada um, sem humilhar ou engrandecer-se. Eu conheço o que você fez, eu sei da sua reencarnação anterior, eu sei... Nada disso. Ele conhecia cada pessoa que dele se acercava, graças à capacidade de penetrar no insondável do coração e da mente de cada um, sem humilhar, nem se envaidecer, sem engrandecer. Por quê? Porque Jesus conhecia todos os infortúnios ocultos, bastava olhar a pessoa. Jesus conseguia oferecer combustível de amor para a transformação interior que se deveria operar. E quando essa transformação não ocorria, ele sabia que as coisas, às vezes, com cada pessoa são demoradas. Assim mesmo, ele estimulava ao prosseguimento, pois que um dia essa transformação seria alcançada. Aí você disse que Jesus esperava? Esperava. Ele está esperando há 2021 anos pela nossa transformação. Continua de braços abertos para nos aguardar no nosso plano espiritual. Por isso que é preciso internalizar esses conhecimentos para nós progredirmos espiritualmente, realizarmos mais o bem, termos mais resignação, coragem, sobretudo fé, como a mulher hemorroísa, para atrair os fluidos necessários para a recuperação de nossas mazelas, principalmente os infortúnios ocultos. E aí ela continua: quantos desastres ocultos, quantos desalinhos que não chegavam a ser conhecidos pelas pessoas, foram identificados pela superior qualidade espiritual de Jesus. Jesus se utilizava da caridade misericordiosa, entendendo a angústia e a aflição de cada um, procurando remediar, quando não devesse eliminar as angústias, porque da mesma poderiam resultar abençoados frutos para o futuro de cada qual. Na página seguinte, 114, ela fala que Jesus disse: abstente de falar disto a quem quer que seja, impôs ao anceniano recém-curado, para evitar as adulações e exaltações das multidões frívolas e interesseiras. Mas acrescentou: vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Restituir a vida também, a vida humana, a vida de realizações dele, a família. Isso é que é importante. Por isso que esse capítulo me fascina, as informações que estão interpretadas pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Olha aqui de novo, na página agora 114, está aqui. Jesus não se opunha às prescrições, embora não lhes desse importância. No entanto, não criava embaraços ao comportamento da justiça humana, nem da sociedade de então, farisaica e formalista. Igualmente induzia ao respeito pelo que estava estabelecido, de modo que educasse o indivíduo para viver dignamente no grupamento social em que se encontrava. Que coisa linda! O lado humano de Jesus exigia que a comunidade vivesse em equilíbrio emocional, vinculada aos seus estatutos legais, quer dizer, obediente às leis vigentes, arrancando as pústulas em decomposição, as feridas, porque estava de pus, as pústulas em decomposição, por intermédio da renovação celular. Jesus propunha de atitude mental e moral do paciente, para que os campos vibratórios modeladores da forma mantivessem o ritmo de equilíbrio para a preservação da harmonia dos órgãos
de todo o corpo. Vai, ele disse várias vezes, e não voltes a pecar, para que te não aconteçam as coisas piores. Quando as pessoas resolviam a segui-lo, melhor ainda, porque iam acompanhando as lições e fazendo o seu lado de amor crescer mais brilhantemente com as coisas que Jesus oferecia. Portanto, ela escreve aqui na página 14: ninguém se pode excusar de atender aos infortúnios ocultos conforme Jesus o fez. Não podemos nos esquivar, nos afastar de atender aos infortúnios ocultos de quem quer que seja de um amigo, isso alegando, não estou ocupado, nada disso. Jesus nunca alegou nada. Mesmo aqueles estranhos, como a mulher que foi chamada de... pedia as migalhas que os cachorrinhos comiam da mesa, porque era cirofenícia, não era judia, atendeu o centurião, todos. Jesus procurava atender os infortúnios ocultos. Por que isso? Porque ela fala com ênfase. Ninguém se pode recusar de atender os infortúnios ocultos conforme Jesus o fez. Os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres humanos, sem qualquer exceção. Vocês estão vendo? Ninguém está isento disso. Alguns controlam, alguns colocam uma fase de sorriso, de tranquilidade, colocando a sua confiança em Jesus, procurando receber dos espíritos amigos o bálsamo de misericórdia, o alívio de que Jesus prometeu na Galileia. É isso que precisamos ter: autoconfiança, coragem, para saber que Jesus nos ampara, nos orienta. E ele se ofereceu em holocausto para dar o testemunho do amor que ele tinha por todos nós e que ainda tem. Aí ela continua na página 115. A humanidade de Jesus está muito bem delineada na parábola do bom samaritano, exemplo máximo de solidariedade, de elevação de sentimento, de caridade, como ele próprio fazia. E hoje nós já falamos aqui da parábola do samaritano. É uma maravilha, porque ele atendeu a necessidade, mas vamos falar na próxima, porque vai ser na beneficência, a arte de fazer o bem bem feito, atender a necessidade legítima daquele que estava lá. Por isso que ela fala, e a humanidade de Jesus está muito bem delineada na parábola do bom samaritano, exemplo máximo de solidariedade, de elevação de sentimentos, de caridade, como Jesus próprio fazia. Por isso, continua ela, não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus ou não, mas imitar Jesus em razão do que Jesus inspira, do sentido e significado da sua existência na terra e da sua passagem entre as criaturas humanas. Isso é lindo, lindo, lindo. Portanto, nós vamos concluir a nossa mensagem de hoje lembrando o espírito Alcione, que está na página 269 do livro Renúncia, a minha edição, a 36ª da FEB, foi pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo querido Chico Xavier, quando ela, em uma oportunidade, Alcione diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Não é só ficar no conhecimento, na meditação, mas sentir essa mensagem, ótimo, vamos vivenciar. Vamos ajudar a resolver os infortúnios ocultos e outros infortúnios que apareçam. Por isso, meus queridos irmãos, que esse capítulo profundamente me toca a alma. Eu me sinto realmente feliz, eu me sinto realmente realizado. E graças à misericórdia de Jesus, o conhecimento que eu tenho hoje da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, esclarecido, iluminado, atualizado o pensamento de Jesus, interpretado em nível de atendimento, eu sou muito grato, reconhecido a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, a nossa querida professora Amélia Rodrigues, que tanto tem feito por nós, e a Allan Kardec, porque foi o grande codificador da nossa doutrina, realizando a vontade de Jesus, até ter pedido ao Pai
o Consolador prometido, e Allan Kardec foi aquele espírito elevado, escolhido para materializar o Consolador para todos nós. Que Jesus nos abençoe sempre, que o Mestre querido de Nazaré nos ilumine. E nesse instante, meu coração está tão sensível que eu me lembro de uma das poesias do irmão Antônio de Deus, filho da irmã Luísa de Marilac, que se aproxima nesse instante para lembrar-me adequadamente, para dizer: meus filhos, que nesta primavera eu possa colher todas as flores e ofertar de Jesus a todos os amores que Ele tem. E quando em minhas mãos nada mais tiver, que Jesus permita e aceite que eu ofereça ao mundo o meu próprio coração. Que Jesus os abençoe, meus queridos filhos, que possamos estar sempre juntos, buscando o fanal maior de realizarmos todas as orientações que Jesus nos proporcionou, registrada pelos evangelistas. Que Ele nos ajude a ser melhores a cada dia, que ajude a ter mais paciência, tolerância, humildade, simplicidade e ternura no coração, que a nossa sensibilidade ao olhar augusto e sereno do nosso querido Mestre nos toque a alma, fazendo-nos mais prontos para ajudar aqueles que necessitam. Fiquem com Jesus em seus corações. Sejam os representantes dele na terra. Mostrem ao mundo as transformações que os nossos corações e os seus corações podem realizar, descobrindo, diluindo os infortúnios ocultos e proporcionando ao amor diluir o ódio que ainda existem em muitas oportunidades de nossos corações. Faze de nós, querido amigo Jesus, instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz. Jesus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. É o desejo do nosso querido irmão Vicente de Paulo, aqui presente, e o desejo desta pequenina serva, Luísa de Marilac. Fiquem com Jesus, hoje e sempre. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que assim seja.